para a gente tratar esse assunto, tá bom? Amém. Deus abençoe. Jeremias capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Ouça isso, irmãos. Tenho aqui uma breve meditação para o nosso coração. Deus, quem? Deus aqui em Jeremias capítulo 18, ele é o próprio oleiro que ele manda Jeremias ver, ou melhor, aqui em Jeremias 18, Deus é o oleiro que manda Jeremias ir à casa do oleiro. A casa do oleiro era onde eram feitos vários utensílios de barros. Diga assim, barros. Quando Jeremias chega lá, Marcos, na casa do oleiro, Deus de início fala com Jeremias sem usar palavra alguma, de início, porque Deus, na verdade, de início queria que Jeremias visse, observasse, e Deus de vez em quando ele fala dessa forma, às vezes a gente não percebe, porque muitas das vezes as coisas que nos acontecem ao redor pode ser Deus falando e a gente não está percebendo. Então, de início, Deus quer falar com Jeremias, mas quer falar desta forma, fazendo com que ele observe, fazendo com que ele veja, e sem usar palavra alguma, Deus mostra a Jeremias o oleiro trabalhando. E Deus quer prender a sua atenção para o que ele estava fazendo, para suas mãos, para o vaso que no momento, na oportunidade, o oleiro estava moldando, fazendo. Só no versículo 5, qual versículo? Deus abre a boca para falar. Quando Jeremias chega na casa do oleiro, irmãos, o versículo 3, ressaltando, diz que o oleiro já está trabalhando. Quem é o oleiro? Quem é o oleiro? Deus. E dificilmente será difícil ver o oleiro desocupado. O oleiro está constantemente olhe para cá, o oleiro está Por que o oleiro está trabalhando?
dificilmente se vê o oleiro desocupado. Jeremias está vendo o oleiro trabalhar. Por que o oleiro está trabalhando, Isaías? Lucas, irmãos, levanta a mão, Lucas. É um jovem que Deus nos deu para estar congregando conosco. Ele é filho, os mais antigos aqui vão conhecer. Ele é filho do pastor Antônio Barbosa. Conhece, né? Por que o oleiro está trabalhando? Wesley, diga assim: por quê? Porque tenho o que fazer, tem trabalho. Quando não se tem nada para fazer, não haverá o que fazer. Só que quando Deus, que é o, olha para cá, olha para olaria, ele percebe, Luciano, que aqui na olaria tem trabalho, tem muita coisa para ser feita. Sim ou não? Diga assim: Jeremias vê o oleiro trabalhando. E não tenha dúvida, irmãos, que o que Jeremias vê, a gente vê aqui. Não a pessoa do oleiro, mas o Espírito Santo trabalhando na vida daqueles que Deus quer usar. Diga assim: para Deus usar, Ele precisa antes trabalhar. Escute isso: o processo para trabalhar no barro é mais longo do que o tempo de usá-lo. Jesus foi trabalhado 30 anos na olaria para ser usado 3 anos e meio. É por isso que está na roda do oleiro para ser trabalhado por ele. Não são todos que resistem, não são todos que aguentam, porque muitos querem ser usados sem ser trabalhado. E Deus não vai confiar a vaso nenhum se ele não estiver totalmente preparado para receber o que ele tem para dar. Sim ou não? Quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele está fazendo o quê? Está trabalhando. Ele já está fazendo a sua obra sobre a roda. Só que para começar a trabalhar, para o oleiro começar a trabalhar, não é uma tarefa tão fácil. Porque a primeira coisa que o oleiro teve que fazer, ou deve fazer, era
escolher o barro. Quem aqui é feito de barro, diga amém. Oi, irmão. Parece que tem alguns que é feito de pedras preciosas, não disse amém, né? Que é feito de barro. Dá um beliscão quem está do seu lado, dá um beliscão aí, mas dá um beliscão mesmo, irmãos. Dá um beliscão, isso é barro, diga assim, isso é barro. Diga assim, não se engane. Você não foi feito de pó de ouro, você é de barro. Barro. Então, primeiro, coisa a ser feita pelo oleiro foi escolher o barro. Por quê? Porque Deus escolhe o barro e trabalha nele, a fim de fazê-lo um vaso. Diga assim, Deus escolhe. Diga assim, escolher não quer dizer nada. Diga, escolher não quer dizer nada. Ele precisa trabalhar naquilo que ele escolheu. E para que um vaso serve? Para que um vaso é feito? Para ser usado. Para ser usado. O vaso, olhe, escute, o vaso que é feito, ele é feito para ser usado. Se ele não está sendo usado, é porque este vaso possivelmente apresenta alguma impossibilidade de ser usado pelo oleiro. Por que alguns são usados e outros não? Como? Alguns não servem. Por que escolher o barro foi difícil? Apesar de a olaria estar cheia de barros. E por que mesmo assim escolher não foi tarefa fácil? Porque, irmãos, ouça isso, não é todo barro que você conhece que ele serve para ser vaso. Sim ou não? Não é todo. Nem todo barro que você conhece e que você vê serve para ser usado pelo oleiro. Sabe por quê? Escute isso. Porque o barro que não serve para Deus, o barro que não serve para Deus usar, é aquele que não se deixa ser moldado, preparado por Ele. Sabe qual é o barro que Deus vai transformar em vaso e usá-lo? Cadmiel, é aquele que se deixa ser trabalhado pelo oleiro. Sim ou não? Irmãos, para ser barro, todos somos. Mas para ser vaso, não são todos. Sim ou não? Não são todos.
Sabe por quê? Quando o oleiro escolhe o barro para ser vaso, ele passa por alguns processos. Eu quero falar de um aqui rapidão. O primeiro processo, depois da escolha do barro, o oleiro vai purificar o barro. Porque, irmãos, se o barro não é purificado depois da escolha, ele não serve para ser vaso. E Deus precisa fazer dos barros vasos. O oleiro, esse processo de purificação do barro que está sobre a roda do oleiro, neste processo o oleiro vai tirar todas as impurezas do barro. O barro específico é esse. Só que ele mesmo assim vem com algumas impurezas, com alguns pedaços de outras matérias que não fazem parte da matéria-prima que é o barro. Vai tirando tudo aquilo que não é matéria-prima, que é o barro. Porque se ele não fizer isso, estas impurezas, sujeiras no barro, compromete todo o trabalho do oleiro. Não tem como começar a fazer o vaso sem antes limpá-lo, purificá-lo, deixá-lo sem resíduos nenhum, deixá-lo sem que haja nada que comprometa quando o oleiro estiver com as mãos nele. Diga assim: Deus quer purificar o barro antes de transformá-lo em barro, em vaso. Depois da purificação, começa o processo de amassar o barro. E este processo é feito molhando, onde o oleiro vai molhando o barro e amassando. O oleiro vai molhando o barro e amassando. E esse processo de amassar o barro não é um processo tão agradável. É um processo que gera dores, porque é nesse processo que eu vou começar a entender o que o oleiro quer fazer de mim, e não o que eu quero para mim, mas o que o oleiro, que Deus quer de mim. Deus resolveu ir numa cidade chamada Nazaré, uma cidade pouco conhecida, meio que desprezada, ninguém dava nada por ela. E lá ele enviou um anjo chamado Gabriel para visitar uma moça chamada Maria. Qual era o nome da moça? Maria. E chegando lá, este anjo apresenta a Maria
qual era a vontade de Deus para a sua vida. Naquele momento, Deus estava pegando Maria e colocando sobre a roda do oleiro, a fim de trabalhar nela e fazê-la dela um vaso, a mãe de Jesus. E nós sabemos que quando Maria ouviu o que lhe custava para ser um vaso, ela disse que era uma missão impossível, porque ela estava desposada, comprometida, não tinha conhecido o homem. E o anjo disse: não, o que vai nascer de ti é fruto do Espírito Santo, vai ser um milagre. Você vai dar à luz a um menino, e este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e reinarás eternamente na casa de Jacó. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de... Maria está sobre a roda do oleiro, e Deus está querendo trabalhar nela e fazer dela um vaso. Depois que Maria compreende o que Deus quer para ela, ela não resiste à vontade do oleiro. E o que Maria diz sobre a roda, o que ela diz? Versículo 38: eis aqui a serva do Senhor. Maria, sobre a roda do oleiro, não resiste o que Deus quer para a sua vida, e diz: eis aqui, molda-me, transforma-me, faz de mim conforme a tua vontade. Ela disse assim: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Irmãos, estar sobre a roda do oleiro é aceitar a vontade de Deus para a minha vida, é aceitar o que Deus tem para fazer em mim e através de mim. Muitos de nós, talvez, já fomos postos sobre a roda do oleiro, porque Deus não se contenta em apenas nos ver como barro, Ele quer que sejamos vasos. Só que quando Deus estava começando a dar forma ao vaso, ao barro que estava sobre a roda, a Bíblia diz que o vaso se quebrou. Diga assim: o vaso se quebra. A razão de Jeremias estar ali na casa do oleiro foi para ver o vaso se quebrar. Vaso representava Judá. Atos capítulo 9, vaso representa pessoas. E naquele momento que Jeremias está olhando, o vaso se quebra. E a gente percebe, irmãos, que não foi por descuido do oleiro, não foi por falta de atenção do oleiro. O vaso não escorregou da mão do oleiro, o vaso se quebra. E aquele momento de preparação, de estar sendo moldado, o vaso está mole, ele não foi para o forno ainda, o vaso está mole e quebrou-se. Diga assim: o vaso quebrou. Sabe quando é que o vaso quebra? Ou por que o vaso quebra? Alguém sabe? Porque é frágil? Alguém mais? Irmãos, olhem para cá. Os irmãos estão me vendo, diga amém. Para o oleiro trabalhar, ele tinha que se assentar, colocar os seus dois pés sobre
a roda inferior, que era menor. Diga assim: pés sobre a roda. A roda maior é onde ficava o barro que o oleiro ia começar a trabalhar. Era a roda maior. E ambas eram ligadas por um eixo. A roda maior era controlada pela roda menor, que era conduzida pelos pés do... Escute isso, meus irmãos, estão me ouvindo? Estão me vendo? Por que o vaso quebrou? Porque os vasos, os barros que estão em processo de formação na igreja se quebram. Escute, quando o pé do oleiro, que é Deus, vai para a direita, a roda em cima vai para onde? Vai para onde? Vai para onde? Quando vai para a esquerda, vai para onde? Diga assim: os pés na roda dá a direção para o barro em cima. E de acordo com que ele vai movimentando os pés, as mãos vão trabalhando. E o barro, que era apenas um simples barro, vai se formando em vaso. Aquela obra maravilhosa. Aí Jeremias viu e percebe que naquele momento o vaso quebra. Diga assim: o vaso quebrou. Por que o vaso quebra? Por que você se quebra? Porque de vez em quando você está se quebrando. Porque de vez em quando nós estamos nos quebrando. Sabe por quê? Nós nos quebramos quando nós resistimos à vontade do oleiro para as nossas vidas. Quando ele está moldando para um lado, a gente quer ir para o outro. Quando ele está metendo a mão de um lado e você diz: não, senhor, aqui não. A gente se quebra quando a gente resiste, irmãos. O que as mãos do oleiro quer fazer de nós? Quando eu resisto o que Deus quer para mim, quando eu vou contra a vontade do processo do oleiro na minha vida, eu me quebro. Existem irmãos que estão na roda do oleiro há 969 anos, na roda do oleiro, e não saíram de lá, porque vivem resistindo à vontade de Deus e se quebrando. Existe um ponto positivo aqui, que o oleiro não joga o vaso que se quebra. Só que existe um ponto negativo, porque enquanto você estiver na roda, você não é usado. O vaso quebrou-se. E a Bíblia diz que ele tornou a fazer do mesmo um outro, conforme a sua. Escute, só é possível refazer o vaso antes de ir para o forno. Para refazer o vaso, o processo é o mesmo quando começa. Diga assim: água, diga água e ser amassado. Água e ser amassado. Água e ser amassado. O vaso não vai jogar fora. O oleiro não vai jogar o vaso fora. Sabe por quê?
Porque quando nós nos quebramos e permanecemos na roda, o oleiro ainda pode trabalhar. O ruim é que alguns se quebram e vão para o mundo. Aí Satanás mata. Mas se quebrou, resistiu à vontade de Deus para a sua vida, mas ainda está na roda, os pés do oleiro estão trabalhando e as mãos dele estão jogando água e amassando. E se torna mais difícil, irmãos. Vai para o mesmo processo, água e amassando. Bom seria que quem uma vez se quebrou aprendesse a lição, mas uns ainda têm dificuldade. Deus não te quer apenas como barro. Deus não te quer como vaso quebrado. Deus te quer como vaso para ser usado. Pastor, mas eu me quebrei. Escute isso: quebrado ou inteiro, permaneça nas mãos do oleiro até ele acabar o que ele está fazendo na sua vida. Acabar. Até ele acabar. Até porque o processo é mais longo do que o fato de ser usado. Diga para quem está do seu lado assim: quebrado ou inteiro, permaneça nas mãos do oleiro. Porque estando aí, ele pode ainda fazer alguma coisa. Ele não vai te abandonar. Ele não abandona o vaso quebrado. Ele não substitui o vaso quebrado. Se o barro, mesmo quebrado, decide ficar nas mãos do oleiro, mesmo depois de quebrado, o oleiro tem um poder de restaurar este vaso que se quebrou. Diga assim para quem está do seu lado: o oleiro não vai te jogar fora. Ele quer te restaurar. Mas diga assim, o oleiro tem pressa para te fazer vaso. Tem pressa. O oleiro tem pressa. O oleiro tem pressa. Irmãos, eu quero fazer uma oração já encerrando. Aí mesmo onde você está, você não vai vir aqui não. Você acha que você está na roda, quebrado, que precisa ser restaurado? Porque o oleiro tem pressa. Eu quero fazer uma oração por você. Vamos em pé? Diga assim: oleiro, não para de mexer os pés. Diga assim: oleiro, não para de trabalhar com as mãos. Diga assim: oleiro, faça de mim conforme tu queres. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Nós já deixamos a fase do barro. Irmãos, sair da roda é regredir. Nós já deixamos a fase do barro. Nós não somos apenas barro. Nós estamos
em processo de transformação para ser vasos. Pastor, como ruim é ser amassado. Como ruim é ter as mãos do oleiro trabalhando em mim. Pastor, eu sinto já um bom tempo o oleiro trabalhando em mim. Parece até que ele não vai parar mais de jogar água e me amassar, pastor. O que está acontecendo? Calma. Tem alguns que estão sendo trabalhados ao longo do tempo, não é porque se quebraram, é porque o que Deus tem para você é tão grande, que a estrutura que Ele está te preparando tem que ser uma estrutura tão resistente, senão você não aguenta o que Ele tem para derramar quando você estiver pronto. Quando você estiver pronto. Feche seus olhos. Você está sobre a roda. Você está sobre a roda. Senhor nosso Deus, quero te apresentar esta olaria, a tua igreja, os teus filhos que aqui estão. Uns já saíram da roda e estão sendo usados como vasos. Outros acabaram de chegar na roda, estão começando a serem trabalhados. Aleluia. Alguns já estão, Senhor, com o tempo, no processo, molhando, amassando, tirando as impurezas, Senhor. Mas o fato é que nós queremos ser vasos. E queremos, Senhor, nos sujeitar às tuas mãos, para que o Senhor faça de nós conforme a tua vontade. Aleluia! Adore. E enche-me até que mim se ache só ti. Deus quer te usar. Que nesta noite, em nome de Jesus Cristo, você venha sentir as mãos do oleiro, a roda girando, e você está entendendo o que Deus quer para a sua vida. Flecha que acerta, eu quero ser usada da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Isso aqui é a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga para ele, me conhece, quebranta. O oleiro conhece o barro. A força que ele usa para trabalhar no barro não vai ser uma força superior que você não consiga suportar. Enche-me, enche-me até em mim se ache só de ti. oh glória.
te fazer um vaso. no deserto, flecha que acerta ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, Irmãos, escute isso. Escute isso. Escute isso. Esse hino aqui, a pastora Bruna me conheceu ouvindo esse hino. Eu ia para os montes, todo final de semana eu ia para o monte. Eu botava esse hino aí, ia no carro, ouvindo isso aí. Diga assim, eu não posso resistir à vontade de Deus, senão eu me quebro. Quem está do seu lado, dá um abraço aí. Diga assim, não resista, senão você se quebra. Não resista, senão você se quebra. Gabriel, Cadmiel, não resista, senão vocês se quebram. Vocês três aqui, ó, não resista, senão vocês se quebram. Aceite a vontade de Deus para a sua vida. Diga assim, oleiro, tu vê o que eu não consigo ver. As tuas mãos sentem o que eu não consigo sentir. Se por acaso tu viu
A tua mão sentiu Vamos sentir uma rachadura uma rachadura nesse vaso velho. nesse vaso, velho. Joga água, Joga água. joga água. Joga água. Põe as mãos e amassa, mas tampa, Aleluia. mas restaura. Mas restaura. Mas não deixe esse vaso velho quebrar. Aleluia. Amém. Tome seu assento. Ajuda, pode chamar. Ajuda ali, Isaías, pegar os